Jornalistas e estudantes de comunicação de todo o país estão reunidos em São Paulo até o próximo domingo, no 18º Congresso Internacional da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Nos 4 dias do evento, 318 palestrantes e mediadores vão falar e debater sobre temas ligados à diversidade, inclusão, ao uso da inteligência artificial no jornalismo, a qualidade da informação em tempos de redes sociais e fake news, o papel das reportagens investigativas e a cobertura de assuntos como corrupção, direitos humanos, meio ambiente e questões indígenas. Temas que, aliás, são a essência do trabalho da Thalita Bendinelli, que está aqui com a gente e falou agora há pouco sobre a crise humanitária na terra Yanomami, em uma das palestras aqui do Congresso, né? Thalita, indígenas, meio ambiente, região amazônica, 3 elementos sensíveis que, para o bem e muitas vezes também para o mal, recebem os holofotes da imprensa. Como é que é o desafio de cobrir in loco esses temas? Eu acho que são muitos os desafios, né? Eu acho que o primeiro deles é a distância, né, das localidades. No território Yanomami mesmo, a gente só chega de avião em muitos lugares, né, que tem que ir com um monomotor até sobrevoar a Amazônia por 1h30, 2 horas até chegar numa aldeia, né? Existem as dificuldades em relação ao que a gente está reportando, então muitos casos são casos de violências contínuas que acontecem nesses territórios, né? Então, no caso dos Yanomami, por exemplo, garimpeiros, né, facções criminosas que já estão atuando nesse território. Então tem uma questão de segurança também muito importante, né, para o nosso trabalho. E aí eu diria que mais geral, não em loco, né, mas para essas coberturas, um desafio é ter dados, né? Porque a gente tem uma qualidade de dados muito ruim hoje em relação às questões indígenas no Brasil, né? A gente não consegue dados por meio da transparência ativa, a gente só consegue pedindo via lei de acesso à informação. Então essa é uma outra dificuldade, né, que eu diria. Agora, nos últimos anos, piorou muito essa situação? Piorou muito, né, tudo, porque o território Yanomami mesmo, que é o tema da minha palestra, aqui a gente conta que entre final de 2018 e começo de 2019 até 2022, o garimpo ilegal invadiu o território, destruiu o modo de vida dos Yanomami, né, gerou uma crise de saúde, aquelas fotos que a gente viu em janeiro desse ano publicadas, né, de crianças em pele e osso, isso tudo é fruto de uma piora, né, de fiscalização dentro do território, mesmo os dados, né, uma questão de saúde pública que a gente não consegue monitorar, então a gente tem dificuldade de saber a realidade, né, do território. Então esses últimos anos, né, no último governo, no governo passado, a gente teve como jornalista muitos desafios, né, nas coberturas, porque a situação se intensificou bastante, né, de violações de direitos humanos dentro dos territórios, mas também de obter dados, né, a gente teve um apagão de dados estatísticos em muitas regiões, né, isso foi bastante difícil. Isso dificulta muito a cobertura e o trabalho jornalístico. Você faz parte de uma plataforma jornalística. Que plataforma é essa? Fala um pouco pra gente desse trabalho e o foco nas questões ambientais e da Amazônia. Eu sou cofundadora da Sumaúma, Jornalismo do Centro do Mundo. A gente estreou em setembro do ano passado, né? É um veículo que é idealizado pela jornalista Eliane Brum e pelo jornalista Jonathan Watts, que cobre a Amazônia, né? A nossa ideia é mudar um pouco a centralidade do jornalismo brasileiro e mundial, porque a gente é uma plataforma trilingue em português, inglês e espanhol. E mostrar que a gente precisa discutir os assuntos, né, como crise climática, como a destruição ambiental, a partir da Amazônia, né, com o olhar de dentro da floresta e dos povos da floresta. Então esse é o nosso objetivo em Sumaúma. É algo inovador, já que a Amazônia agora também está no centro das atenções mundiais. Exatamente. A gente tem muitos veículos, né, regionais, né, que também fazem uma cobertura internacional em inglês, né, como Amazônia Real, Repórter Brasil, que fazem um trabalho importante, né? A gente chega para somar com esses parceiros aí que estão há bastante tempo nesse trabalho e justamente tentar levar a voz dessas violações e desse agravamento da situação na Amazônia para o mundo, né? Porque a gente publica todas as nossas reportagens nas 3 línguas, porque a gente acha que realmente é importante que o mundo entenda a importância da Amazônia, né? Para a regulação do clima do planeta. É fundamental, né, a gente discutir e olhar para a Amazônia hoje. E por conta de tudo o que vem acontecendo na Amazônia, crise humanitária Yanomami, garimpo ilegal, tráfico de drogas, como é que é a audiência do produto que vocês desenvolvem lá? Acho que
A audiência é uma audiência muito qualificada, as pessoas são realmente interessadas, né, nos temas que a gente cobre, mas mais do que audiência, eu acho que hoje em dia no jornalismo a gente tem que falar de impacto, né? E eu acho que isso é muito importante no nosso trabalho, né? A crise Yanomami, por exemplo, né, em janeiro, quando a gente publicou a reportagem que revelava que 570 crianças morreram, né, até 5 anos morreram durante o governo Bolsonaro por falta de atendimento médico dentro do território. A gente mostrou as fotos, né, dessas crianças desnutridas em pele e osso dentro do território. Isso gerou um impacto enorme, né? O governo agiu no dia seguinte, indo ao território, né, levou a Força Nacional do SUS. Então eu acho que esses temas ambientais, eles precisam ser olhados pelo olhar do impacto, assim, né? Que isso acaba aumentando o interesse das pessoas e o alcance das coisas que a gente produz, né? Aí eu te pergunto, o jornalismo profissional e sério na Amazônia é algo imprescindível para aquele ambiente, também para as comunidades que vivem ali? Claro, né? Sem jornalismo, como a gente vai denunciar, né? Como essas comunidades, óbvio que elas têm voz, elas se formam por meio de associações e denunciam. A própria Rutucara, a Associação Yanomami, durante esses 4 últimos anos de governo Bolsonaro, denunciou as violações, mas a gente, como jornalista, tem o papel de investigar, né? De contar essa história, de ouvir as pessoas e de levar isso para o mundo, né? E é isso que move também os governos a agirem, né? A sociedade a se comover e cobrar os governos. Então, o jornalismo, de fato, é fundamental. Obrigado aqui pela entrevista. SBT News no Congresso Internacional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.